Irmãos, pode abrir suas Bíblias em Atos 13. Vamos dar sequência aqui à análise deste livro. E hoje nós vamos iniciar a análise da pregação do apóstolo Paulo, uma pregação que ele realiza em uma sinagoga judaica, numa cidade chamada de Antioquia da Pisídia. E lembrando a vocês que nós estamos aqui acompanhando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que está, neste momento da história, sendo acompanhado por Barnabé. Eu quero só lembrar um pouquinho aqui, mostrar a vocês novamente no mapa, para que vocês se localizem, o que eles já fizeram até aqui, onde eles estão. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles saíram da cidade de Antioquia da Síria, essa mais abaixo ali, no mapa. É dali que eles partem, é uma igreja nesta cidade que envia Paulo e Barnabé para fazer missão, para pregar o evangelho em outros lugares, em outras cidades. De Antioquia, eles navegam até a ilha de Chipre, que era o local natural de Barnabé. Barnabé nasceu nessa ilha. Eles desembarcam ali na cidade de Salamina, onde eles ficam ali um bom tempo pregando nas sinagogas, ensinando, provavelmente plantando igrejas, alimentando essas pessoas. Depois eles vão até o lado oeste da ilha, até a cidade de Pafos, onde tem uma história ali narrada, onde ele encontra um procônsul, Sérgio Paulo, e lá também um possível funcionário dele, o mago Elimas, que tenta atrapalhar a pregação. Nós já vimos tudo o que aconteceu ali. E aí eles sobem para Perge, que é neste momento onde João Marcos ele decide abandonar a missão. Até aqui eles estavam em 3, Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos volta a Jerusalém e Paulo e Barnabé seguem e vão até Antioquia da Pisídia, que é o lugar onde eles estão agora. Então eles estão naquela cidade mais acima, né, a segunda Antioquia, Antioquia da Pisídia, e aí ali eles vão até uma sinagoga, que era a estratégia missionária daquele momento, procurar as sinagogas para ter ali uma oportunidade de pregação, de falar acerca do Messias que o povo judeu esperava. Então ali você tem o ponto de contato para poder pregar o evangelho. Sabe, aquele Messias que vocês esperam? E aí os apóstolos anunciavam, olha, esse Messias já veio, o nome dele é Jesus. Ele foi morto, mas ressuscitou. Então esse é o caminho aqui. Paulo está ali e agora ele vai iniciar uma pregação nessa sinagoga, que é o que nós vamos passar a analisar a partir de agora. O que Paulo pregou, qual é o conteúdo da sua mensagem. Nós vamos fazer aqui, irmãos, a leitura do sermão completo, tá? Que vai ali dos versos 16 até o verso 41. É um sermão longo aqui que está registrado, mas nós vamos ficar hoje apenas em 3 versículos. Os versos 16, 17 e 18. Nós só vamos analisar profundamente esses 3. E depois a gente vai seguindo, analisando verso a verso. Mas vamos fazer a leitura do texto maior, o texto completo, a pregação toda, que vai dos versos 16 até o verso 41. Então, se você encontrou já o texto, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam,
Mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, não acreditarão se alguém lhes contar. Vocês perceberam que é um sermão longo. É possível que ao ler você fique perdido, não entenda exatamente o que Paulo está pregando aqui, ou o que significam todas essas palavras, essas citações. Então, o meu objetivo, minha tarefa é traduzir isso, trazer de uma forma que você também possa aprender. E a melhor forma de fazermos isso é ir verso a verso, analisando com cuidado cada palavra, para extrair delas todos os significados importantes e aplicá-las para a nossa vida. Então, queridos, eu gostaria só de agora ler novamente os 3 versículos alvos da nossa exposição, para que eles fiquem bem na nossa mente. Verso 16, 17 e 18. Diz ali: Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação no terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. É isso aqui que nós vamos ver hoje. Entender essas palavras. E durante a análise desses 3 versículos, nós somos convidados a olhar um pouco a história do povo de Israel. Não somente como um relato histórico antigo, não somente como um relato acerca de um povo que viveu há muito tempo atrás, mas a Bíblia nos convida a olhar para isso como um espelho que reflete as nossas próprias lutas, as nossas próprias dificuldades, que vai refletir o nosso orgulho e as nossas necessidades. Nós veremos aqui que Paulo, em momento algum, ele quer agradar alguém, ou ele procura massagear o ego dos seus ouvintes. Não, ele não faz isso. Ele procura sempre apontar para Deus e sua glória e a sua fidelidade, que é imutável, ao mesmo tempo que ele usa toda a história para apontar para o pecado do povo, para mostrar a nosso próprio erro, a nossa debilidade, as nossas necessidades. Então, esse conteúdo aqui da pregação do apóstolo nos conduz a passar pelo mesmo processo que Paulo estava tentando naquele momento fazer com aquele povo. Os fazer reconhecer que tudo que temos,
que tudo que vivemos é resultado da graça de Deus. Que tudo que nós temos nessa vida é um favor imerecido que o Senhor nos concede. Ele nos convida a deixarmos de lado o nosso orgulho, o nosso sentimento de autossuficiência, e aí então passar a valorizar aquilo que o Senhor nos concede por meio de uma oferta de graça. O Senhor nos ofertando o Evangelho, nos oferecendo uma boa notícia. Uma boa notícia em um mundo mau, em um mundo caído, em um mundo onde a morte é o nosso maior inimigo. E o Senhor nos oferece o Evangelho, as boas notícias de salvação. Uma boa notícia que fala de morte, mas que coloca a ressurreição como o ápice dessa história. Então essa é uma história que todos nós precisamos, porque todos nós vamos encarar, ou temos que encarar, esse maior adversário que há neste mundo, a morte. O que faremos acerca disso? Há esperança para derrotarmos esse maior inimigo? A Bíblia diz que existe. E essa esperança está naquele homem que morreu, mas que venceu a morte e que ressuscitou. Então, queridos, nós veremos aqui neste texto de hoje um contraste que o apóstolo Paulo faz entre a graça de Deus e a insatisfação de um povo. A graça do Senhor, o poder dele, a sua fidelidade, versus o descontentamento de uma nação, a murmuração de um povo. E o meu desejo aqui, minha oração, é que essa exposição do texto bíblico, juntamente com a ação do Espírito Santo, possa quebrar o nosso próprio coração, possa quebrar o nosso próprio orgulho. Que a gente não olhe para o texto aqui, para aquela nação de muito tempo atrás que viveu e que murmurou, como se eles fossem totalmente diferentes de nós. Eu jamais agiria assim. Não, que a gente se enxergue no meio desse povo. E eu tenho certeza que nós vamos nos enxergar em vários momentos. Então, queridos, vamos começar aqui vendo a parte onde o apóstolo exalta a graça do Senhor, a graça de Deus. Ele vai começar o sermão sendo narrado no verso 16, né? Onde Lucas conta que Paulo se levantou ali na sinagoga, no momento onde ele começa a pregar o evangelho, e ele faz um sinal com a mão pedindo silêncio. E aí ele diz: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Então, se você olhar o verso anterior, o verso 15, você verá que eles estão ali numa sinagoga, num encontro ali, no culto do judeu dentro da sinagoga. E aí, depois de terem feito a leitura pública das Escrituras, como nós fazemos aqui, todo culto, lemos o texto bíblico, lá também, o povo judeu na sinagoga também faz isso. Eles fazem a leitura das Escrituras, a simples leitura. E ali, então, depois da leitura, era comum na cultura judaica que algumas pessoas fossem convidadas a pregar, a trazer uma mensagem. E ali, naquele momento, Paulo e Barnabé eram convidados ilustres. Por quê? Pelo histórico de Paulo. Paulo era um fariseu de alto gabarito. Alguém que foi treinado aos pés do grande Gamaliel, um dos maiores rabis do seu tempo. Então, obviamente, que ele teria uma oportunidade naquele momento. E ele aceita essa oportunidade prontamente, era tudo o que ele queria. E aí, no momento de pregar, ele pede a atenção do seu público. E aí o texto nos diz quem é o público dele. Quem são os israelitas e aqueles que temem a Deus. Ou seja, judeus descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e pessoas que não eram descendentes, mas que temiam a Deus. Que haviam se convertido ao judaísmo, mas que não haviam passado, por exemplo, pelo rito da circuncisão. Então eram pessoas de outras nações, mas que temiam a Deus e que estavam lá observando a lei mosaica e toda a cultura judaica. Esse é o público. E aí Paulo pede a atenção dessas pessoas. Olha, me escutem. Agora eu quero falar com vocês. E aí, depois de ter chamado a atenção, e aí nós vemos o texto que é tanto por gesto quanto por palavras, muita gente acha que Paulo era um pregador que usava muito os gestos, né? A postura corporal para pregar. Né? Eu gosto muito quando eu vejo pregadores que usam, né? Eles gesticulam, eu acho muito legal. Eu não consigo fazer, mas gostaria.
Mas eu acho muito bonito isso. Prende, é um recurso usado. Paulo parece que usava isso. E aí ele começa, então, a falar. É importante saber que isso é um esboço. Nós não temos aqui a pregação inteira do apóstolo. Lucas, ele relata um esboço dessa pregação. Essa pregação foi muito mais longa. E aí, nesse esboço, nós vemos que Paulo fez uma pregação em 3 pontos. Há 3 partes neste sermão. Na primeira parte, ele vai fazer um resumo da história de Israel. Ele vai focar na história de Israel. Depois, ele vai falar o evangelho propriamente dito. Vai falar sobre Jesus, vai falar sobre a sua morte e sobre a ressurreição. E no fim, a terceira parte, ele aplica o evangelho para as pessoas. Ele dá as consequências práticas do evangelho, o que nós devemos fazer com essa mensagem. E é interessante aqui você notar que Paulo, ele não sai de cara falando de Jesus. Talvez no nosso desejo evangelístico, a primeira coisa que a gente quer falar é Jesus. Paulo não faz isso. Ele não começa dizendo para as pessoas, Jesus ama vocês. Não, ele começa encontrando um ponto de contato, falando do povo, das pessoas que estavam ali, para prender a atenção deles, e aí então falar de Cristo. Falar sobre toda a história da escolha dos patriarcas, o tempo que eles ficaram no deserto, e aí então mostrar que Jesus é esse Messias que estava nas promessas. E Jesus é esse que ele falou lá ainda a Abraão, que por meio de um descendente todas as nações seriam abençoadas. Então ele faz esse ponto de contato. E também é digno de nota aqui, que ao contrário de muitos pregadores modernos, Paulo, ele não tenta agradar o seu público. Ele não traz uma mensagem de afago, de exaltação das pessoas ali. Ele não está preocupado com um tapinha nas costas. Ai, nossa, que coisa linda essa mensagem motivacional que você nos trouxe. Não. Paulo pega a história deste povo e ele usa a história para exaltar a Deus. Ao mesmo tempo que ele usa essa história para demonstrar as falhas e os pecados do povo. Lembrem-se, o povo judeu era um povo extremamente orgulhoso do seu passado. Extremamente orgulhoso dos seus pais. E aqui na Bíblia, quando você olha pais, eles estão falando dos patriarcas. Eles estavam falando de Abraão, Isaque, Jacó. Havia um orgulho no povo judeu sobre eles. Eles pensavam, nós fomos o povo escolhido por Deus. Abraão foi o homem, dentre todas as pessoas que viviam no seu tempo, Abraão foi escolhido por Deus. Então, na cabeça do judeu, muitas vezes se Deus escolheu a nós, e não aos outros povos, nós somos o quê? Melhores, superiores, ou minimamente privilegiados. Ao ponto de que muitos, no primeiro século, muitos judeus, eles depositavam a sua confiança nos seus pais. Eu vou ser salvo porque eu sou filho de Abraão. Essa era a confiança deles, apenas por isso, porque eu faço parte do povo eleito. Então, eu estou salvo. Não há mais o que precisa ser feito, e não havia um cuidado a mais da sua própria vida, conduta, fé e etc. Então, Paulo, sabendo disso, sabendo que o orgulho afastava aquelas pessoas de Deus, do Evangelho, do verdadeiro Messias, ele decide fazer uso do maior antídoto contra o orgulho que existe no universo. Sabe qual é o maior antídoto contra o orgulho? A graça de Deus. A graça de Deus. O que é graça? Os irmãos devem saber, estão cansados de saber. O que significa o termo graça? Favor que nós não merecemos. Nós somos salvos pela graça. Ou seja, é um favor que eu não mereço. Isso derruba o nosso orgulho. Isso amassa o nosso ego ou o nosso sentimento de eu mereço. E é isso que Paulo faz aqui.
E olha o que ele diz, olha a maneira como ele faz isso no verso 17. Ele diz ali: o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E aí eu quero que você olhe para o versículo e veja como Paulo usa aqui três verbos. Três verbos no qual Deus é o sujeito do verbo. Deus escolheu, Deus exaltou, Deus os tirou. E aqui, irmãos, eu não quero trazer a vocês uma aula de gramática cansativa, mas gramática é necessária. Nós vamos ter que aprender um pouquinho sobre isso. Faz parte da boa interpretação da Bíblia você considerar a gramática, estudar a gramática, entender o que isso significa. Porque diante das escolhas que Deus fez, quando nós lemos Deus escolheu, talvez nós sejamos tentados a pensar, muito porque vivemos num contexto de democracia, quando a gente fala de eleição, o que vem à mente? A questão do voto. Escolher os nossos representantes na esfera política. E quando você escolhe alguém, você escolhe quem? O melhor. Na sua percepção da realidade, você escolhe aquele que é o melhor possível. Por mais que às vezes não pareça ser essa a escolha. Mas é aquilo que nós pensamos, nós vamos depositar o nosso voto, a nossa confiança, nós vamos tentar eleger o melhor. Então, quando você vê Deus escolheu Abraão, Deus elegeu os patriarcas, talvez nós, por nosso contexto, sejamos tentados a pensar, Deus escolheu o melhor que tinha. A melhor possibilidade ali. Mas será que é isso que acontece? E aí eu digo, irmãos, que é nessas situações que o idioma original do Novo Testamento, o grego, ele tende a brilhar aqui. E é aqui que talvez, pastor, que coisa chata estudar essas coisas, mas é importante. Aqui o verbo escolheu no grego é uma palavrinha chamada exelexato. É um verbo aoristo da voz média. Verbo aoristo. Irmãos, o verbo aoristo não existe mais nas línguas modernas. Não existe mais no português, no inglês, no francês, não existe mais. E aí os estudantes de escola vão dizer, ainda bem, né? Porque mais um verbo para aprender chega, né? Mas é um verbo que traz algumas peculiaridades extremamente interessantes. O aoristo, ele indica um evento, uma ação completa, que não tem repetição, ocorreu uma vez só. Esse é o verbo aoristo. É uma ação de um só momento, que teve a sua ação completa. Ou seja, Deus elegeu Abraão. Foi uma escolha naquele momento. A escolha está completa naquele ato. E aí, quando você tem um aoristo da voz média, isso significa que quem faz a ação é o sujeito que realiza para benefício dele mesmo. Olha que interessante. Deus escolheu Abraão, Deus escolhe parte dele, escolha soberana dele, para benefício dele mesmo, para benefício do seu plano. Não há qualquer mérito aqui em quem foi eleito. Se nós tivéssemos domínio do grego e lêssemos o texto no grego, nós jamais pensaríamos que a eleição foi por méritos de Abraão, porque o texto deixa claro. O verbo usado indica Deus escolheu para si mesmo, sem nada a oferecer, sem que aquele que sofre a ação tivesse qualquer mérito ou pudesse ter algum benefício. Deus escolhe para ele. Depois, você tem também Deus exaltou. Aqui, irmãos, Deus exaltou diz respeito ao crescimento do povo. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, Deus fez aquele povo crescer, se multiplicar em número e em força. Deus fez os descendentes de Jacó lá no Egito crescerem grandemente. E aqui nós temos o aoristo de novo. Mas nós não temos mais a voz média, nós temos a voz ativa. Ou seja, Deus exaltou para o benefício do povo. Agora eles são os beneficiados. Deus é aquele que fez o povo crescer,
mas era para o benefício deles. E depois Deus tirou do Egito com mão forte, mais uma vez, auristo da voz ativa, ou seja, benefício deles. Deus os tirou de lá para o bem deles. Então, queridos, não me delongando nessas questões, o objetivo que Paulo faz ao usar esses verbos é tirar o foco da nação. É aquele olhar que o povo judeu tinha de nós somos grandes, nós somos fortes, nós somos merecedores. Paulo, quando ele diz esse versículo, ele tira tudo fora. Entendam uma coisa, Deus fez tudo isso. Vocês não têm méritos. Deus não escolheu Abraão porque ele era o melhor. Vocês não cresceram e prosperaram no Egito porque vocês foram capazes de fazer isso. Vocês não saíram do contexto da escravidão pela força de vocês. Deus escolheu. Deus exaltou. Deus os tirou. E ele fez isso por graça. Por graça. Por um favor que vocês não merecem. Ele fez isso por fidelidade. E aí eu quero demonstrar que fidelidade é essa que Deus está fazendo aqui. Vão lá para Gênesis. Abram aí em Gênesis 13. Gênesis 13, verso 16. Por que Deus fez crescer aquela nação? Porque Deus lá no Egito fez o povo descendente de Jacó prosperar em número e força, ao ponto de colocar medo no faraó. Por que será que ele fez isso? Porque o povo merecia? Porque o povo era capaz? Gênesis 13, 16 mostra por que Deus fez aquilo. Aqui, Deus está falando com Abraão, entregando promessas, fazendo uma aliança incondicional com Abraão. Deus prometeu, ele cumpriria, independente do que aquele povo fizesse. E olha o que ele promete no verso 16 do capítulo 13. Deus falando a Abraão: farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Nesse momento, Abraão tinha filho? Não tinha. Que idade Abraão tinha? Muita idade. Aos olhos do mundo, o que Deus está falando aqui era impossível. Era algo impossível. Como um senhorzinho em idade avançada, com a sua esposa em idade avançada, vai poder ter uma descendência? Nós vemos no relato do Êxodo, e ao longo da história de Israel, que Deus fez isso ou não fez? Fez. Agora vá para Gênesis 15, verso 13 e 14. Ainda Deus falando com Abraão. Gênesis 15, versos 13 e 14. O texto diz: então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será conduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Isso aconteceu na história de Israel? Exatamente assim. E aí ele continua: mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão de lá com muitas riquezas. Por que Deus tirou o povo do Egito? Porque o povo merecia sair de lá? Porque era um povo muito fiel? Porque era um povo que clamava a Deus com fé e perseverança? Deus tirou de lá porque ele prometeu fazer isso. Deus prometeu e Deus é fiel às suas promessas. Então, no Êxodo, quando Deus cumpre aquilo, ele não faz isso porque o povo de Israel merecia o favor de Deus, mas porque Deus, primeiro, é poderoso para fazer, ele podia fazer isso, e porque ele é fiel às suas promessas. O foco de Paulo no texto aqui em Atos é Deus, é o Senhor. Ele é o personagem maior dessa grande história. E essa é a primeira coisa que Paulo quer que os seus ouvintes entendam. Essa história não é sobre vocês. Essa história não é sobre um povo maravilhoso.
belo, poderoso. Essa história é sobre o Criador desse universo. Essa história não é sobre nós, é sobre Ele. E Paulo faz isso para quebrar com o orgulho das pessoas. Para que aí sim o evangelho da graça brilhe aos olhos de todos. Por que é necessário isso, irmãos? Por que é necessário, antes de falar de Cristo, tentar tirar o orgulho da jogada? Porque o orgulho distorce a nossa visão sobre o universo. O nosso orgulho nos faz olhar para nós mesmos como mais bonitos, como mais inteligentes, como mais bondosos, como mais merecedores, como mais de tudo que é coisa. O nosso orgulho nos faz olhar para nós mesmos de uma maneira exaltada. Eu mereço, eu sou bom, eu faço só coisas boas. O nosso orgulho nos leva, e era este orgulho que levava aquelas pessoas a olhar para os seus antepassados e pensar: nós somos um povo bom, né? Deus nos salvou por isso. Porque nós somos um povo de história. Deus nos escolheu por isso. E queridos, talvez nós não sejamos agarrados como eles à história do nosso povo. Talvez nós aqui não sejamos orgulhosos acerca dos nossos antepassados. Mas, irmãos, deixa eu dizer para você, o mesmo orgulho que estava no coração daqueles homens lá, do público de Paulo naquele momento, é o mesmo orgulho que reina no coração do homem hoje. Podemos não nos apoiar na história do nosso povo, mas facilmente nós nos apoiamos em nós mesmos. Achar que nós merecemos a salvação. Achar que nós merecemos o bom favor de Deus. Por quê? Porque nós somos boas pessoas. Nós não matamos, não roubamos, nós tentamos fazer o bem. Eu certamente sou pelo menos melhor que o meu vizinho. Meu vizinho que vive toma todas no final de semana, que fica ouvindo funk lá, me atrapalhando o meu sono. Melhor que ele eu sou. Então Deus vai me salvar, né? Irmãos, é muito comum esse pensamento. Ao ponto de que muitas vezes, e é uma pergunta que eu sempre faço a pessoas que chegam na igreja e iniciam um discipulado: você tem certeza da sua salvação? E muitas vezes a resposta que vem é: eu tenho dúvidas. Eu não sei. E sabe por que quando você investiga a dúvida da salvação, sabe por que existe a dúvida? Porque a pessoa, dentro de si, ela acha que ela precisa fazer algo para ser salvo. Ela acha que a cruz de Cristo não foi suficiente, que não basta crer em Jesus, que ela tem que fazer a parte dela. E aí a pessoa diz: pastor, eu tenho dúvida porque eu não tenho conseguido ler a Bíblia tanto quanto eu gostaria. Eu não tenho uma vida de oração muito regular. O que é isso, se não acrescentar obra àquilo que Cristo fez? Por isso a salvação em Jesus tem que ser olhando para Ele, crendo nele como único, somente Ele salva, e suficiente Salvador. Não há nada que eu possa acrescentar. Eu preciso só crer. Eu preciso crer que Ele morreu por mim. Eu preciso me apropriar aquilo que Ele fez na cruz. Se eu realmente creio, eu estou salvo. É óbvio que essa salvação vai ter uma evidência de uma vida que vai sendo transformada. Mas ela jamais será por obras. Jamais será por obras. Paulo está aqui tentando mostrar isso para eles. Se existe algo de bom em nós, se você olha para a sua própria vida e vê uma história marcada por momentos de glória, por momentos de muita felicidade, se você é uma pessoa que faz boas obras, se você é alguém que Deus entregou prosperidade, seja o que for, se você olha para trás e você vê coisas boas na sua vida, entenda que tudo ocorreu somente pela graça. Porque Deus foi bondoso com você, apesar de você. Porque Deus decidiu não dar a você o que você merece. O que nós merecemos como pecadores? O inferno.
É isso que nós merecemos. Então, se na nossa vida existe algo de bom, isso é graça. Graça. Deus concedendo um favor que nós não merecemos receber. E aqui, irmãos, para ajudar nesse processo de humilhação, o Senhor também nos deu vários textos que trazem aos nossos olhos a realidade dessa vida. Porque o orgulho e o pecado embaçam a nossa visão da realidade. Muitas vezes nós realizamos ações e tomamos decisões com um pensamento que parece que a gente é imortal. A gente continua uma vida que parece que é eterna. Que nós não vamos ter que prestar contas de nada a ninguém. Mas olha alguns textos, e aí não precisa abrir, eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Jó 14, verso 1 e 2 diz assim: como é frágil o ser humano. Como é frágil o ser humano. Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. Irmãos, essa é a realidade da nossa existência. A nossa vida é breve e ela é cheia de aflições. Depois, alguns salmos. Salmo 8, versos 3 a 4 diz assim: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste, pergunto. Então o salmista está contemplando o universo. Ele está olhando para aquelas fotos do James Webb. Ele está olhando para aquelas fotos do universo imenso. É isso que o salmista está fazendo. Hoje nós temos o privilégio de ter mais acesso a isso. Mas ele estava olhando para a lua, para as estrelas, para o sol. Ele estava contemplando a imensidão da criação. E olha o que ele pergunta diante disso. Essa deve ser a nossa pergunta. Quando a gente olha a imensidão do universo, o que nós temos que perguntar? O que o salmista pergunta. Quem são os simples mortais para que pense neles? Diante da imensidão do universo, quem sou eu para que o Senhor pense em mim? Eu sou uma poeirinha nesse cosmo gigantesco. Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Quando eu vejo a graça de Deus atuando em minha vida, eu devo ser levado a isso, Senhor. Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Quem sou eu? Depois, no Salmo 39, 5, ele diz assim: a vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e adiante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. O salmista contemplando a eternidade de Deus. Ele diz: minha vida aqui é poucos anos, 80, 90, no máximo 100 anos. Comparado com a eternidade, o que é a minha vida comparado ao Senhor? Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Isso é a realidade, irmãos, da nossa vida. A nossa vida é um sopro. Se você está numa idade como a minha já, no meio da vida, um pouquinho mais, né, dona Luísa? A gente olha para trás e pensa, como é que isso passou tão rápido? Como é que... Eu estava com a Isa me enchendo o saco com 1 aninho. Agora ela me enche o saco com 18. Né? A gente pensa, cara, como isso passou e eu não vi? Passa muito depressa. Jovens, aproveite a sua juventude. Aproveite o vigor dessa idade. Mas aproveite isso para honrar a Deus. Para desfrutar de Deus no auge da vida. Para servir a Deus no auge da sua força, do seu vigor. Mas para isso você tem que contemplar essa realidade. O Salmo 103, 14 a 16 também diz: pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim. Como as flores do campo, desabrochamos. Mas vem o vento, sopra e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido.
Irmãos, essas são as descrições mais verdadeiras e realistas sobre a vida que existe. A nossa vida é um sopro. Em alguns poucos anos, irmãos, ninguém mais vai lembrar de nós. Daqui 2, 3 gerações, ninguém vai lembrar de nós. Mas o Senhor lembrará. Aquele que é eterno nos conhece eternamente. Se a nossa esperança for essa vida, quão tristes seremos. Mas há esperança, irmãos. Há esperança para nós. E a nossa esperança é a graça do Senhor, que salva poeirinhas cósmicas como eu e você, que concede vida eterna, que promete uma ressurreição em um corpo que não será mais corrompido pelo tempo. É nesse Deus que eu creio. E é nesse Deus que eu convido você a crer, para que você tenha uma esperança sólida, para que nos dias maus você possa estar firme, possa ser sustentado, sabendo que esses dias são maus, são difíceis, são penosos, mas eles são breves. Na certeza de que um dia tudo isso acabará. E aí então viveremos a verdadeira vida. A verdadeira, aquela que vale a pena ser vivida. Mas para crer nisso, nós temos que nos despir do orgulho. Nos despir do sentimento de que eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu mereço. Jogue isso fora. Porque as consequências do orgulho, o estrago que o orgulho faz, o estrago que o pecado faz, é algo visto na história de Israel. E é o que Paulo vai abordar agora no verso 18. A insatisfação daquele povo. Ao invés de valorizar os feitos e os méritos dos seus antepassados, Paulo vai na direção oposta. Olha o que ele diz no verso 18. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Aqui aparece mais um verbo. É o quarto verbo aqui. Mais uma vez, Deus é o sujeito do verbo. Além de Deus ter escolhido Abraão e os descendentes de forma soberana, sem mérito deles, além de ter exaltado, tirado os descendentes de Jacó sem mérito deles, Deus ainda suportou, ou aturou, uma tradução também possível, Deus aturou esse povo. Irmãos, eu quero lembrá-los o que Deus suportou desse povo. Durante esse período em que Deus havia livrado eles do Egito, e estava levando eles até uma terra fértil, até aquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Abra sua Bíblia em Êxodo. Você estava antes em Gênesis, agora vá para Êxodo, é o segundo livro das Escrituras. Êxodo 14. Vamos ver alguns breves textos aqui, para ver o que Deus suportou. Êxodo 14, versos 11 a 14. Lembrando que neste momento, aqui em Êxodo, Deus já havia feito muitos sinais. As 10 pragas do Egito já haviam acontecido. Eles estão aqui, neste momento do capítulo 14, na frente do Mar Vermelho. Você sabe o que vai acontecer aqui, né? Eles estão naquele momento. Deus já havia feito vários sinais poderosos, tirando aquele povo. E aí eles estão fugindo do exército de Faraó. E eles estão diante do Mar Vermelho, prestes a ver mais um grande milagre. E olha o que ele diz ali no texto, versos 11 a 14 do capítulo 14 de Êxodo. Diz ali, disseram a Moisés, na frente do Mar Vermelho, fugindo do exército: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes
e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aí o que acontece? O mar se abre, aquele povo passa em terra seca. Quando o exército está chegando, o mar engole eles. Irmãos, essa murmuração vem depois dos sinais, de tudo que Deus já havia feito. Depois desse milagre acabou a murmuração, né? Eles ficaram calmos, né? Porque, poxa vida, Deus abriu o mar para eles passar. Eles passaram, mataram os seus inimigos. Agora o povo está em festa, celebrando. Deus é bom, vamos lá, o que Deus falar nós vamos fazer. Capítulo 15, verso 23 a 26. Capítulo 15, verso 26 a 26. Por fim chegaram a Mara, nome de uma cidade. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura você. Mais um milagre. Murmuraram pela falta de água. Quem sabe agora cessa, né? Mais uma vez eles viram. 16, Êxodo 16, verso 1 a 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, todos que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Murmuraram por falta de pão e carne. O que Deus manda para eles? Comida. Pão que caía do céu e carne, as codornizas. Deus fez eles comer até sair pelo nariz deles. Mas Deus foi lá e atendeu aquele povo. Agora parou. Agora chega de murmuração. Capítulo 17. Verso 2 e 3. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? A mesma murmuração de água volta. E aí você pensa: não é possível isso. Já deu para ter uma ideia, né, da murmuração. Mas houve outras várias. Citei algumas apenas, tá? Várias murmurações, se rebelaram contra Deus, contra a liderança de Moisés. E aí eu quero mais um texto apenas, texto de Números. Você está em Êxodo, Levítico, Números. Números 14. Números 14, 22 e 23. Êxodo 14, 22 e 23, diz ali o texto: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O texto aqui diz que o povo já havia colocado Deus à prova por 10 vezes. E por isso o Senhor decreta que toda aquela geração que viu os sinais no Egito, com exceção de Josué e Calebe, que foram os únicos que creram, todos eles morreriam no deserto.
eles não entrariam naquela terra que o Senhor daria a eles. Toda essa geração que viu o Senhor e não confiou, morreu no deserto. Essa história, irmãos, que Paulo está relembrando aqui, sobre a insatisfação deste povo, sobre a sua murmuração, sobre a sua rebelião e a maneira como Deus suportou a eles, nos ensina duas coisas. Ao menos duas coisas. A primeira, nos fala sobre a fidelidade de Deus. Como Deus é fiel às suas promessas. Irmão, se eu fosse Deus, eu rasgava o contrato que eu fiz com Abraão. Eu pegava aquele povo e amassava no deserto mesmo. Irmãos, olha o que Deus suportou. A nossa paciência é infinitamente menor que a de Deus. Nós, por pisar no nosso calo, a gente já fica... Você imagina suportar isso. Mas o que isso mostra, Deus suportando? A sua fidelidade. Isso mostra como Deus é um Deus imutável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo diante de um povo que não merecia nenhuma bênção, o Senhor permaneceu às suas palavras, fiel às suas palavras, fiel às suas promessas. E isso é algo muito bom para nós. Por quê? Porque nessa nossa jornada difícil e breve, nós vamos ter momento de desânimo. Nós vamos ter momento de dúvidas. E nesses momentos eu não tenho que olhar para as minhas capacidades, mas olhar para o Deus da graça que é fiel às suas promessas. O Senhor vai me salvar não porque eu mereço a salvação, mas porque Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel na minha infidelidade, nos meus tropeços, nas minhas falhas, nas minhas deficiências. Deus é fiel até o fim. Se Ele promete que vai nos ressuscitar um dia, Ele o fará isso. Se Ele promete que um dia reinaremos com Ele em seu reino, Ele o fará isso. Por quê? Porque Ele é fiel. A segunda lição aqui fala de murmuração. A segunda lição vem da desobediência deste povo. Uma lição que mostra o estrago que o pecado fez com a humanidade. E aqui, irmãos, ao tratar disso, eu não quero que você olhe para esse povo, que a gente lê os textos, eles murmurando, e a gente fica, não é possível. Não é possível que esse povo fez isso. Que desgraça de povo. Irmãos, a gente deve olhar para eles e pensar, será que eu lá não faria a mesma coisa? Será que na sede, no tempo da boca seca no deserto, no desespero por água, eu não olharia para Deus e pensaria, o que tu me trouxe aqui? Lá eu estava trabalhando, pesado, mas eu tinha uma aguinha para beber. Irmãos, não confio no seu coração. Eu não queria estar lá. Graças a Deus o Senhor não me botou naquele povo, me botou hoje aqui no Brasil, Passo Fundo. Graças a Deus por isso. É mais um motivo para celebrar a graça. Então olhe para esses relatos de um povo rebelde, não como um povo distante, mas como se nós tivéssemos parte nessa história. Possivelmente, meus irmãos, vocês têm muito mais, e eu também tenho, muito mais em comum com eles do que nós imaginamos. Pense comigo. O que levou um povo que viu com os seus olhos diversos milagres, diversas manifestações do poder de Deus, que viram todas as pragas no Egito, que viram o sangue do cordeiro aspergido na porta que os livrou da morte do primogênito, que viram com os próprios olhos aquela coluna de nuvem ao longo do dia e fogo à noite os protegendo no deserto, que viram o Sinai pegando fogo, aquele monte, trovão e voz, viram tudo isso, que viram o mar se abrir, e o mar engolir aquele exército. Um povo que viu tudo isso, o que os levou a continuar insatisfeitos com Deus, reclamando de Deus o tempo todo? Sabe o que levou a isso, irmãos? O coração humano, o coração endurecido do homem, o coração de pedra, um coração morto em delitos e pecados. Esse coração, que a Bíblia diz, todos nós nascemos com ele.
Todos nós nascemos com o mesmo coração daquele povo. Duro, obstinado, endurecido, que não sente nada em relação a Deus. Murmuração, queridos. No contexto bíblico, murmurar, reclamar das circunstâncias da vida, fazer queixas sobre as situações e circunstâncias do momento, na Bíblia, fazer isso é reclamar de Deus. Quando alguém murmura, quando alguém reclama, biblicamente falando, a pessoa está dizendo: Deus, você não sabe o que está fazendo. Essa situação na minha vida não era para estar acontecendo. Senhor, você não sabe o que está fazendo comigo. Murmuração é questionar a Deus sobre os rumos da sua vida. É um questionamento recheado de ingratidão, que ignora o que Deus já fez. Esse era o povo no deserto. Ignorava o que Deus já havia feito. Ignorava as muitas bênçãos. E que está focado só na dificuldade do momento. É um coração que não confia nas promessas. Deus prometeu: eu vou levá-los até uma terra que mana leite e mel de lá. Confiem. É um coração que não leva em consideração aquilo que Deus promete. Ou seja, murmuração não é apenas reclamar da circunstância, mas envolve rejeitar a Deus. Rejeitar o seu cuidado. Rejeitar os rumos que Ele está dando para este mundo no momento. Uma pessoa murmuradora, ela está sempre questionando a Deus. Está sempre se lamentando sobre os rumos da sua vida. No íntimo, ela demonstra duas características marcantes. Essas duas características estão no povo do deserto: orgulho e rejeição a Deus. Assim são pessoas murmuradoras, orgulhosas e que rejeitam ao Senhor. Quanto orgulho há na declaração de alguém que diz: isso não deveria estar acontecendo. Deus não sabe o que Ele está fazendo. Eu é que sei o que é melhor para mim. A minha vida não deveria estar assim. O que eu estou vivendo não é o melhor. Ao mesmo tempo que a murmuração é uma evidência externa de alguém que não se dobra diante de Deus e da sua vontade. E ao não se dobrar diante da vontade do Senhor, ela o rejeita no seu coração. Ela despreza Deus. Ela despreza o conhecimento sobre Deus, ela despreza quem Deus é, ela despreza a soberania de Deus que controla todas as coisas, ela despreza as promessas que foram dadas a nós, ela despreza o cuidado de Deus como um pai. Irmãos, isso é o exato oposto de quem confia. Quem confia em Deus lança fora a insatisfação. Quem confia em Deus sabe que o Senhor está trabalhando na vida dele por meio, muitas vezes, de circunstâncias ruins. Por meio, muitas vezes, de momentos de dificuldade, de sofrimento, de luto. Deus está trabalhando, ele sabe que Deus está trabalhando. Ele sabe que muitas vezes o que ele está passando não é culpa de Deus, mas os seus próprios erros e pecados. E aí então ele busca se arrepender e corrigir a sua vida para que aquilo não volte a acontecer. E nisso, nesse processo, o relacionamento que ele tem com o Senhor vai se desenvolvendo e crescendo de forma cada vez mais perseverante. E Deus consegue agir. E ele então continua a crescer. E aí então, cada vez mais a obedecer, tudo vai se desenvolvendo. Isso não significa que a vida do crente ela é perfeita, ela não é, nunca será, aqui nesse tempo. Em muitos momentos nós vamos tropeçar, duvidar, até mesmo questionar. Mas se nós realmente cremos, esses momentos passarão, logo virá o arrependimento, logo cairá em si a noção de que Deus está ali com ele. Deus não disse que nós não enfrentaríamos a tempestade, mas que Ele estaria conosco na tempestade. Que Deus estaria conosco no barco que está
para naufragar, Ele está conosco. Deus não diz que nós não passaríamos no vale da sombra da morte, mas que Ele estaria conosco e passaria conosco por Ele, nos sustentando, nos suportando, porque Ele trabalha por meio disso, Ele molda o nosso caráter. E muitas vezes a forma mais eficaz de Deus fazer isso é tempos difíceis. Tenho certeza, meus irmãos, se vocês já são crentes de algum tempo, que os momentos em que o seu joelho mais ficou marcado do chão da sua casa, foi nos dias difíceis. Foi nos dias onde você não sabe para quem recorrer. Onde você reconhece, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso de Deus e da sua ajuda. É nesses momentos que nós mais oramos, clamamos e buscamos o Senhor. Nós devemos olhar para as circunstâncias desse tempo com uma visão de confiança e de certeza de que Deus controla essa história. Uma visão que nos leva a enxergar as promessas. Um dia, tudo isso vai passar. A única certeza que nós temos é que o sofrimento na vida do crente tem data e hora para acabar. Talvez não seja aqui, mas será um dia. Naquele dia glorioso, onde nós veremos o nosso Senhor face a face. Então, queridos, ao refletirmos nesses poucos versículos, eu creio que Paulo aqui, ele está convidando aquele povo e convidando a nós também, por meio do texto, que o texto é vivo, né? Isso é a maravilha da palavra. Algo que foi pregado há muito tempo atrás, mas continua falando aos nossos ouvidos de forma muito forte, muito presente, muito viva. E aqui Paulo nos convida a deixar de lado o nosso orgulho, a nossa sensação de autossuficiência, e reconhecer que tudo que nós temos é fruto da graça do Senhor por nós. A história de Israel é uma história que foi marcada pela eleição, exaltação, libertação. Mas essa história mostra que não há méritos naquela nação ou em qualquer pessoa. Tudo aquilo foi feito pelo favor de Deus. E nós aprendemos também aqui que mesmo diante da insatisfação e murmuração de um povo, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Que essa mensagem, irmãos, que esse contraste entre a graça de Deus e essa insatisfação do povo, nos leve a uma postura de humildade, de dependência a Deus, de gratidão a Ele nas mínimas coisas, de ser grato até mesmo por tempos difíceis. Até mesmo nos dias maus nós podemos agradecer a Deus, Senhor, obrigado por essa tempestade, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está me fazendo mais forte. O Senhor está me trazendo uma esperança que daqui a pouco tinha fugido dos meus olhos. O Senhor está me fazendo desmamar deste mundo, para que eu possa olhar para a eternidade com desejo. Para que eu possa, de fato, clamar, volta, Senhor Jesus. Volta. Porque muitas vezes a nossa vida está tão boa, que a gente esquece daquilo que nos aguarda na eternidade. Então, queridos, algumas perguntinhas breves para que você medite e aí vamos orar. Ao pensar sobre a brevidade da vida, sobre a nossa fragilidade, você consegue perceber a sua necessidade de um Salvador? Você consegue olhar para essa brevidade da vida e perceber que você precisa de Cristo, dessa esperança eterna? Onde anda a sua confiança? Será que você ainda insiste em confiar em si mesmo, nos seus méritos, ao invés de depender da graça de Deus? Você tem se sentido desanimado, sem esperança, sem conseguir confiar no cuidar de Deus? Se sim, por que isso tem acontecido? Será que talvez não seja o orgulho ainda no seu coração lhe pregando a mentira de que você precisa fazer algo? Será que no fundo você apenas rejeita entregar a Deus a sua vida?
que você pode fazer para mudar isso? Comece clamando. Comece orando a Deus. Peça, Senhor, transforma o meu coração. Se o meu coração ainda é duro como daquele povo, me dá um coração novo, um coração regenerado, um coração que ama o Senhor e que deseja conhecê-lo diariamente. Me ajuda, Pai. Me une a pessoas que também amam esse Senhor para que a gente possa seguir junto nessa jornada. E faça tudo isso para que Ele cresça em nós. Para que a gente cada vez mais fique pequeno diante dEle. E que cada vez mais Ele cresça diante de nós. Vamos orar. Pai amado, bondoso Pai, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, pedindo que a Sua mão misericordiosa seja estendida sobre nós. Que a Tua graça nos alcance e que a Sua graça seja o bastante para nós. Nos ajuda, nos sustenta nos momentos difíceis, nos momentos em que nós somos tentados a duvidar. Que o Senhor nos lembre, através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, de que o Senhor tem promessas e essas promessas, elas são imutáveis. O Senhor prometeu a salvação em Jesus. E se nós cremos nele como único e suficiente Salvador, nós podemos estar seguros em suas promessas, sabendo que o Senhor um dia cumprirá todas elas. Então, Senhor, ande conosco nos dias maus. Esteja aos nossos lados, quando estivermos caminhando nesse vale escuro, que a Bíblia chama de sombra da morte. Nos sustenta nos dias difíceis. E nos encha, Senhor, dia a dia mais de Ti, da Tua palavra, do desejo de conhecê-lo. E que isso seja sempre suficiente para nós. Louvamos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.